e a gente vê o que tu queria ver, né? Pronto. A gente conversa com calma. Bom. Será que... Queridos, bem-vindos. Olha o Rafael aí, Raquel, Tuane. Estamos aqui esperando o nosso Jonatas para falar desse assunto, né, que está no nosso coração, o homeschooling. Eliana Salcedo, Eliana, que bom. Vamos ver, né? Jonatas deve estar entrando. Marlice, minha companheira aqui de assessora, sempre junto. O Jonatas chegou. Que bom, nosso tema de hoje é tão esperado em todos os sentidos, não é verdade? Ei, Jonatas, que bom, bem-vindo. Olá, Ângela. Bem-vindo. Nossa plateia estão esperando o tema para que nós falemos, mas estão esperando o tema, isso, de verdade aqui no Brasil, né? Na verdade, nós queremos a instauração desse tema, não é verdade, Jonatas? Estamos lutando aqui. Eu queria apresentar para vocês o Jonatas, né, que eu conheci mais na Câmara dos Deputados, ele é assessor parlamentar, não é? E nós temos juntos, né, acompanhado a pauta do homeschooling, né, e ele tem trabalhado também como um direito, né, já só fazendo a retrospectiva, o Ministério dos Direitos Humanos, quando iniciou, nos primeiros 100 dias, escolheu essa pauta como um direito humano, né, que a família é reconhecida, né, como a primeira protagonista na educação dos filhos. E como nós trabalhamos com evidências, com as expectativas das famílias brasileiras, e vimos aí um direito que não estava sendo, né, realmente implementado, a ministra Damares tomou essa bandeira como uma bandeira de direito humano, né? Então nós temos trabalhado essa pauta, e especialmente na Câmara dos Deputados, e nisso tenho interagido com o Jonatas e pedi, como ele é um expert nesse tema e tem escrito muitos artigos, né, eu pensei de chamá-lo, né, para poder falar um pouquinho sobre o tema com toda essa densidade que ele tem por estudar esse tema a fundo, né? Então, Jonatas, fala um pouquinho de ti aí, do teu trabalho nesse sentido, né? Jornalista, o Jonatas, né? Jornalista, né? Foi para a Câmara, mas estava como jornalista, né? Antes. Isso, Ângela. Muito obrigado. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar conversando com você. Alguém que admiro muito, mesmo antes de chegar na Secretaria Nacional da Família. Eu me lembro de algumas circunstâncias onde eu a entrevistei, quando Sim. era ainda repórter na Gazeta do Povo. Sim. Entrevistei fonte para algumas matérias, algumas reportagens. E hoje tivemos a oportunidade de nos encontrar em Brasília, aqui, Sim. na Secretaria Nacional da Família. Sim, é Então, verdade. É verdade. E também, Jonatas, que é bem importante, né, que tu é cofundador da FAMEDUC, né, que é muito interessante, a Associação de Famílias Educadoras do DF, não é? Isso também é algo bastante importante, né? O Jonatas é pai de família também, né, e sabe quanto é importante a educação. Então, eu nem quis citar assim muito, mas realmente o Jonatas me entrevistou, né, antes da gente se encontrar. Depois fizemos mais amizade na própria Câmara, não é? Isso. Bom, então, como eu já falei um pouquinho, eu passei 13 anos da minha vida profissional dentro de uma redação de jornal. Fui repórter, editor na Gazeta do Povo. Durante todo esse período, escrevi principalmente sobre educação e família. Até que em 2019,
eu e minha família viemos para Brasília assumir essa nova tarefa profissional junto à Câmara dos Deputados, né? Aqui em Brasília, eu contribuo com ajudo o deputado federal Felipe Barros, mas também ajudo na Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling, que é uma ampla frente que reúne ali em torno de 240 deputados federais. Houve um grande lançamento no ano passado dessa frente, que são parlamentares que lutam dentro do Congresso para que o ensino domiciliar, enfim, ganhe uma lei. Não apenas na frente, mas também, desde o ano passado, atuo aqui junto com um grupo de famílias que defende que o ensino domiciliar ganhe uma lei, seja legitimado na legislação. E esse grupo de famílias se reuniu, percebeu a importância de se formalizar enquanto associação, e foi assim que criamos a Associação de Famílias Educadoras do DF. Desde então, temos atuado tanto dentro do Congresso Nacional, na articulação com políticos, conversa com eles, no esclarecimento sobre o tema, mesmo a nível local, na Câmara Legislativa, com os deputados distritais. Paralelamente a isso, eu mantenho uma coluna, uma série de artigos semanais na Gazeta do Povo, escrevendo especificamente sobre ensino domiciliar. Isso. Muito bom, que bom, Lucas. Perdão, o Jonatas, o Lucas está chegando aqui. Jonatas, que bom que tu dá todo esse background, né? Porque eu queria que a gente pudesse falar mais, até formulamos aqui algumas perguntas para poder tocar esse tema mais a fundo, e também eu vejo que há muitas pessoas aqui que estão conosco porque têm interesse no tema, mas também há muita falta de informação sobre o tema, não é? Então é importante explicar. Eu queria primeiro entrar sobre o momento dessa regulamentação e por que é tão importante, não é? Eu vou falar um pouco do anterior, né, que como nós pegamos a situação, né, que quando eu cheguei aqui na secretaria, no ano anterior, o Supremo Tribunal Federal tinha isso declarado, que o homeschooling é constitucional, né, e nós aqui quisemos trabalhar dentro de um Estado democrático de direito, ou seja, nós vimos que o Executivo tinha que tomar alguma atitude, porque, de fato, era preciso empreender esse direito. Mas, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal tinha remetido ao Congresso a regulamentação desse direito, não é? Então, num primeiro momento nós queríamos ir para uma medida provisória, num segundo momento nós vimos que era o espaço público que ia definir o espaço democrático do Congresso, que iria definir essa regulamentação. Estamos apoiando, desde o nosso Ministério, essa regulamentação. Por que é urgente? Ângela, eu considero que é urgente desde que aquele julgamento acabou. Porque naquele julgamento, quem teve acesso à decisão, ao acórdão, o julgamento aconteceu em outubro de 2018, se não me engano, e o acórdão saiu em março de 2019. Quando foi publicado, fica bastante claro ali que o que o Supremo fez naquela circunstância foi definir que, sim, o ensino domiciliar no Brasil é constitucional, é compatível com a Constituição, dentro de determinadas circunstâncias. A principal dessas é que haja lei. É preciso haver lei, né? O Supremo, naquele momento, então, passou a bola, né? Passou a responsabilidade legítima, típica do Poder Legislativo. O Poder Legislativo precisa definir isso, precisa criar uma lei para ensino domiciliar. Desde aquele momento, eu penso que a urgência surgiu ali. O que havia antes, no meu ponto de vista, havia um debate jurídico, né, entre aqueles que defendiam que, sim, a Constituição já permite o ensino domiciliar e outros dizendo que não. Durante todo esse período, muitas famílias já adotaram o ensino domiciliar. Sim, antes do julgamento. Já adotaram, porque algumas simplesmente porque acreditavam desde sempre ter esse direito, outras porque, mais envolvidas com temas jurídicos, com o direito, liam a Constituição e viam que não. Eu vejo aqui que esse direito já é garantido pela Constituição. sim. Então, no Brasil, já não é a lei que vai criar as famílias praticantes de ensino domiciliar. Elas já existem. O ensino domiciliar no Brasil é um fato social. Ocorre que após
julgamento do STF, com a definição de que é preciso lei, todas as famílias que já haviam aderido ao ensino domiciliar ficaram desprotegidas. Né? Ficaram desprotegidas e, infelizmente, ocorre, ainda hoje, há muitos casos de perseguição, de denúncias, de processos injustos contra famílias que são plenamente capazes de dar Sim, evidências sim. da aprendizagem de seus filhos, mas que prosseguem sendo denunciadas, às vezes por abandono intelectual, o que é uma coisa completamente desprovida de razão. Sim, E isso ocorre por ausência de lei. sim. Como não há lei, como o ensino domiciliar ainda não existe na legislação brasileira, há essa brecha para que alguns agentes públicos, talvez desprovidos de conhecimento, talvez até bem intencionados, não sei, acabem perseguindo as famílias que optam por essa modalidade. Então, a lei é urgente, especialmente para todos aqueles que já aderiram ao ensino domiciliar e precisam de reconhecimento. O ensino domiciliar é um fato. E hoje, o Estado brasileiro, infelizmente, por ausência de lei, mantém desprotegidas, né? Mantém à deriva as famílias que já o praticam. Isso é bem importante. Esse ponto que tu falaste é factual. Não é só porque o Supremo Tribunal veiculou e autorizou, mas porque, de fato, né, é preciso assegurar o exercício desse direito que já, né, de fato, nós encontramos no Brasil e com muito boa intenção. Isso sim, eu gostaria de ressaltar como secretária nacional da Família. Que boa intenção tem os pais que assumem também, né, essa educação com todo um esforço pessoal, não é verdade? Pensando no melhor para os filhos. Não digo que na nossa secretaria, e isso é bem importante ressaltar, não é que nós estamos defendendo isso como o melhor meio ou sistema educativo. Não, isso cabe, primeiro, a educação cabe ao MEC. Segundo, nós também estamos implementando um outro programa que chama Família na Escola, porque também queremos convocar os pais para a escola. Mas é direito, isso que tu voltaste à Constituição. A Constituição fala que a família é responsável pela educação, mas não define como, não é? Então, nesse sentido, a família pode ver, dentro da sua responsabilidade, o que vê como melhor para os seus filhos, não é? Agora, nesse sentido, algumas questões que eu queria entrar. Onde a gente encontra a dificuldade da compreensão do homeschooling? Muitas vezes pensam que isso vai ser uma dificuldade para a situação, na situação de vulnerabilidade social de famílias mais vulneráveis, né? Outra coisa que se comenta que é necessário para a criança a convivência comunitária, né, e que o homeschooling poderia impedir essa interação. Eu gostaria que tu falasse, Jonatas, dessas duas questões que são que nós recebemos são as mais constantes, né, por não entenderem o homeschooling, né? É verdade, Angela. Eu já participei de muitos seminários, muitas audiências, reuniões sobre o tema, e esses dois pontos são os levantados com maior frequência: a socialização e a proteção social às crianças mais vulneráveis. Mas antes de rebatê-las, eu acho importante destacar que quem levanta esses pontos muitas vezes não percebe que esses aspectos não explicam necessariamente a rejeição a uma lei. Eles não explicam. Eu acho que esses dois pontos justificam um debate a respeito do conteúdo da lei. Uhum. Esses dois pontos justificam a exigência, por exemplo, de uma lei mais criteriosa. Eu Sim, acho legítimo sim. que lados diferentes defendam, por exemplo, que a lei exija determinadas condições das famílias para que essas famílias possam ter acesso a essa modalidade. Sim. Ok, por exemplo, se alguém está muito preocupado com a socialização dessas crianças, basta que o legislador coloque na lei dispositivos que exijam das famílias evidências de socialização. Eu sei, por preocupação, eu pesquisei algumas legislações locais dos Estados Unidos, em alguns estados norte-americanos, e isso ocorre lá. O Uhum. legislador pode colocar na lei, por exemplo,
que os pais mantenham um portfólio com fotos, vídeos, comprovações de que a criança faz atividades coletivas, brinca em parques, que convive com outras crianças, de que faz atividades esportivas, em cursos de idiomas. Sim. Tudo isso pode ser exigido ou na lei, ou na normatização posterior à lei. Tudo isso pode ser resolvido, né? Não há justificativa para que, por causa desse ponto, se rejeite uma legislação. Sim. Né? Agora, outro aspecto, e esse eu acho, inclusive, uma preocupação bastante nobre por parte de algumas pessoas, que é as crianças socialmente vulneráveis. Porque, de fato, há crianças e adolescentes que vivem em comunidades bastante hostis a elas mesmas. Assim como não podemos tomar as nossas famílias como modelo, uma forma generalizante, né, de que todas as famílias são tão saudáveis e boas como a minha, assim também como não podemos fazer o mesmo com as escolas, não podemos dizer que todas as escolas são protetivas, são saudáveis, oferecem uma boa qualidade de estudo e de vida aos seus estudantes. Qualquer generalização é ruim. Mas o fato é que quando você pensa que como é que a gente vai se proteger as crianças mais vulneráveis, isso também pode ser definido pela lei. Os projetos de lei em andamento, vários deles já apresentam, por exemplo, itens que prevêem que só pode ter acesso à modalidade os pais e responsáveis que não respondam na justiça, por exemplo, contra o crime a Lei Maria da Penha, ou os crimes previstos na LDB, qualquer tipo de ação contra os direitos da infância, pessoas que já infringiram esses direitos de alguma forma, ficariam restritos, não poderiam ter esse acesso. Já são dispositivos legais que permitem isso. Mas há um fator a mais. As pessoas mais preocupadas com a vulnerabilidade social não percebem como a lei pode beneficiá-las, pode beneficiar a proteção dessas crianças. Porque hoje, o que acontece com as crianças que já praticam ensino domiciliar, são filhos de pais homeschoolers? Não há um banco de dados oficial sobre isso. Como não existe na lei, o governo não pode fazer, por exemplo, um censo das famílias educadoras. Então, hoje, as crianças que não frequentam escola e são educadas em casa caem na mesma conta das crianças que realmente estão em situação de evasão escolar. É na mesma conta. Então, eu tive a oportunidade de conversar com conselheiros tutelares que contaram sobre como é constrangedor para eles quando eles recebem a denúncia de que uma criança não vai à escola e chega na casa da família, a família pratica ensino domiciliar. É uma criança que vive num ambiente totalmente saudável, onde a casa da criança parece uma sala de aula. Às vezes a criança aprende mais de um idioma estrangeiro em casa e o conselheiro tutelar recebe uma denúncia para investigar se a criança está em boas condições ou não. Então, hoje, sem lei, o poder público gasta recursos, energia e pessoal investigando pessoas que não são apenas completamente inocentes, mas desempenham um papel extraordinário na sociedade. Para vocês terem uma ideia de quão desprovida de razoabilidade é a atual circunstância. É verdade. Hoje, crianças muito bem educadas são colocadas na mesma conta daquelas que realmente são vítimas de negligência. É verdade. São colocadas na mesma conta. E esse é um problema que se resolveria com lei. Porque se hoje é possível que alguém esteja supostamente praticando ensino domiciliar de forma inadequada, o que não seja apto para tal, isso acontece por ausência de lei. Porque se houvesse uma lei especificando as normas necessárias para que a criança seja protegida, assim como o direito da família, esse problema seria reduzido, sem sombra de dúvida. Agora, Jonathan, eu também faço uma parte assim de pensar. Às vezes é uma preocupação falar, tá, as famílias mais vulneráveis, mas não são, se a gente pensa em termos factuais também, não são essas famílias que procuram homeschooling. Primeiro porque nem tem condições. E vamos supor que vão lá para poder
matricular o seu filho, se vai perceber também essa falta de condição, até pela regulamentação da própria lei, que ela vamos dizer, se atenta aos pais que estão pedindo, né, requisitando o homeschooling. Por outro lado, é interessante ver que, por exemplo, agora na pandemia, até as crianças que são de escola pública ou que elas precisam até da merenda escolar, entende? Muitas vezes vão porque a comidinha que elas têm, infelizmente, não é? E vão para a escola por causa da merenda. Então, eu penso que nós, nesse sentido, da situação de vulnerabilidade social, pelo que chega na secretaria, não há uma família vulnerável que está requisitando homeschooling. E por uma preocupação que é, em tese, nós não aprovamos o concreto, né? Porque, nesse sentido, o medo do trabalho infantil. O trabalho infantil tem que ser perseguido de outra forma, não através, né, de uma preocupação com, sei lá, uma evasão escolar. A evasão escolar tem que ser perseguida de outra forma. Mas a gente está trabalhando com dados diferentes e punindo sem bases factuais diferentes, diversificadas, e aí nós punimos o pai homeschooler. Eu acho que falta um pouco de razoabilidade também nessa afirmação, não é? Porque, de fato, não é o que encontramos no dia a dia. O que encontramos são pais, como tu falaste, que estão estudando, dando várias línguas para os seus filhos, às vezes mais de duas, não é? E estão se empenhando, e o resultado. Eu tive a oportunidade de estar com muitos pais homeschoolers por causa dessa pauta. É impressionante ver, até de educação, de delicadeza humana, de saber conversar com um adulto. Por quê? Porque realmente essas crianças elas têm uma educação em completude, não é verdade? Então eu não sei se realmente esse argumento é um argumento real, não é? Queria só fazer essa parte. Bom, tu ia falar da socialização? Sim, esse é outro ponto. Eu acho a socialização até mais fácil de ser rebatida, né? Porque a partir do óbvio de que nenhuma criança socializa apenas na escola, né? Isso não é verdade. É perfeitamente possível socializar dentro do próprio condomínio, nas praças, nos parques, no curso de inglês, na academia de esportes, nos clubes, ou até na escola, em atividades extra-classe. No exterior, há várias experiências assim. O homeschooling, na verdade, é difícil você conceituar o modelo de forma muito fechada, porque Sim. As legislações são tão variadas. Em alguns lugares, há uma verdadeira parceria entre famílias, homeschoolers e escolas, onde as famílias podem, inclusive, levar os filhos para assistir algumas disciplinas na escola ou praticar algumas atividades na escola, nas escolas parceiras. Isso acontece em alguns lugares. Agora, a socialização como disse, sim, é possível cobrar das famílias, inclusive, evidências de socialização. Eu tenho certeza que para a grande maioria das famílias acha essa uma exigência até um tanto boba, mas estariam dispostas a aceitar isso, aceitar tirar fotos ou vídeos das atividades que produzem, se for essa necessidade exigida para que tenham seu direito reconhecido, sem sombra de dúvida. Nossa, é bem importante ir elucidando nesse sentido, também a gente esperar depois o fruto, porque eu lembro, eu morava nos Estados Unidos, muitos dos meus colegas vieram do homeschooling e tinham um nível. Entrar na faculdade nos Estados Unidos não é fácil, entrar numa boa faculdade não é fácil, né? E vinham desse investimento dos pais, e nós temos que dar chance também para ver isso no nosso país, né? Ver que o fruto que vem dessa dedicação dos pais também é um retorno para a nação. Por isso que muitas vezes eu fico com pena também, em termos de investir numa próxima geração, que é o que a gente quer também para continuar construindo a nação. É um caminho maravilhoso, né? E nós queremos melhorar a nossa educação, o ensino. Nós sabemos também que no Brasil uma escola é muito cara, a escola pública ainda está deficitária, né? Então os pais ficam
né, numa sinuca, porque o que fazem? Não é verdade? Muitas vezes se tem mais filhos também não tem condições de pagar, né, uma boa escola e assim vai. E nós estamos perdendo uma grande oportunidade de investir também numa próxima geração, não é? Bom, e eu queria que, se tu pudesse falar um pouquinho do avanço do homeschooling no Brasil. Tu tem acompanhado isso através do teu trabalho, através dos seus artigos, eu tenho acompanhado também os seus artigos. Conta um pouquinho como está a situação no plano nacional, né, no Congresso, e explicar um pouquinho para nossos acompanhantes aqui. Ângela, eu entendo que desde que, também, mais uma vez, desde a decisão do STF, a corrida por uma lei que já existia, ela se tornou mais célere, sabe? A quantidade de iniciativas para uma lei cresceu, então a corrida se tornou mais visível desde 2018. Então já haviam vários projetos, o tema tramita no Congresso Nacional há 26 anos, há muito tempo tramita. E é interessante quando você estuda os projetos de lei que se percebe que eles vieram de políticos dos mais variados espectros ideológicos, né? Houve, inclusive, isso chama a atenção de muitas pessoas, há um projeto de lei de um deputado do PT, né, que já propôs também a regulamentação do ensino domiciliar, há de vários partidos de esquerda, partidos de direita. Hoje, nós temos tramitando no Congresso Nacional há sete projetos de lei na Câmara, 2 no Senado, um deles na Câmara é o do Poder Executivo, mas não apenas no Congresso Nacional, né? Nas várias casas legislativas do Brasil, câmaras municipais, assembleias legislativas, houve também um grande crescimento de propostas apresentadas em estágios de tramitação muito variadas. Eu cito, por exemplo, de cabeça, eu me lembro que já passou pela CCJ, então já teve a sua constitucionalidade aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Na Câmara dos Vereadores de São Paulo, foi aprovado em primeira votação, falta uma segunda votação para um projeto de lei municipal ser aprovado. Aqui no Distrito Federal, eu tive a satisfação de participar das negociações por um projeto de lei que partiu do próprio Executivo, graças à ação de deputados distritais parceiros, que já eram autores de projetos de lei, entraram também nesses esforços. A FAMEDUC entrou na conversa, na negociação, na exposição do que era ensino domiciliar para o então secretário de Educação, e o governo do Distrito Federal, então, enviou esse ano um projeto de lei aqui para a Câmara Legislativa, que também está tramitando de forma célere, em regime de urgência, um projeto local. No Congresso Nacional, nós tivemos algumas novidades muito positivas recentemente, a começar por uma que eu considero muito relevante, que foi no final do ano passado, em 2019, quando, após uma reunião com deputados da Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara se comprometeu a criar uma comissão especial para analisar todos os projetos de lei que tratam de ensino domiciliar. Essa comissão foi criada, mas, infelizmente, por causa da pandemia, ela não foi instalada. Não foi possível instalá-la para que os trabalhos começassem. Mas ela foi criada, já tem membros indicados, está tudo certo para que os trabalhos comecem. Fora isso, recentemente também, o então líder do governo, o deputado Major Vitor Hugo, protocolou um requerimento de urgência que teve a assinatura de mais de 100 deputados ali, constando a assinatura deles, esse requerimento para que o tema do ensino domiciliar ganhe tramitação de urgência. Falta agora esse requerimento ser apreciado em plenário, e se isso acontecer, tudo tende a ser mais célere. É nisso que acreditamos, estamos trabalhando para que ocorra. Mas quando você olha o contexto todo, não só esse projeto, todos os projetos e o que tem acontecido nas casas legislativas pelo Brasil, nota-se como é uma pauta
costumamos dizer inevitável. Inevitável. Ela chegou para ficar e muitas vezes é apontado, vocês só estão fazendo isso por causa da pandemia. Não é verdade. A pandemia, claro, é um mal, ninguém gostaria de estar passando por isso, mas uma consequência que ela teve foi de colocar involuntariamente muitas famílias na experiência inédita para muitos Sim, de educar os filhos em casa com a sim, ajuda de ferramentas tecnológicas. sim, Algo completamente comum em muitos países mundo afora, sim, enfim, foi experimentado por famílias brasileiras. sim, sim. É fato que muitas podem não ter gostado, podem continuar considerando que a escola presencial é fundamental e elas têm seu direito, essa é a posição da maioria no mundo todo, optam pela escola, por continuar confiando na escola, e essa é uma posição legítima, a qual não vejo nenhum defensor do homeschooling atacar a escola nesse sentido. Agora, muitas famílias que sequer acreditavam no potencial que tinham, descobriram esse potencial agora. É E verdade, é de verdade. que, com a ajuda de instituições de educação que fornecem material online, É verdade. elas podem educar em casa, inclusive com resultados de aprendizagem mais satisfatórios em É alguns verdade. casos. É verdade isso. A pandemia provou isso. Potencializou, né? E é interessante isso também, né? Porque houve também até uma preocupação econômica, né? Falando, nossa, essas escolas vão falir. Eu falei, meu Deus do céu, se há uma coisa que não corre nenhum perigo, é por homeschooling fecharem as escolas, não é verdade? Porque, olha, em outros países poderíamos até pensar nisso, mas não é o estilo brasileiro, não vai acontecer isso. Tranquilamente. Então, essa preocupação também é outra preocupação que muitas vezes tira o exercício do direito por uma coisa nem periférica, isso é tangencial, isso aí nem tem, não tem fundamento em ré, como a gente fala em filosofia. A última coisa que eu queria falar, que eu acho importante, é que muitas pessoas confundem esse desejo, né, dos pais homeschoolers com algo, com assim, um viés religioso. Porque eu quero quero formar meus filhos na minha crença religiosa. E eu tenho, olha, é interessante, Jonathan, os pais que eu conheci, cada um tinha um motivo, né? Mas não vi um viés religioso, assim, e nesse sentido também, muitas vezes se combate dizendo que é uma vertente de um fundamentalismo, de seja lá o que for. Realmente, eu acho que a expectativa é de dar para cada filho a melhor educação possível dentro da sua condição. Muitos pais, porque não têm até a condição de pagar um bom colégio do jeito que eles gostariam para os filhos que têm, porque nós sabemos quanto custa um colégio no Brasil, não é? Agora, quer explicar um pouquinho, Jonatas, e a gente fecha a nossa live, que não há um viés ideológico ou religioso na defesa da pauta do homeschooling. Isso mesmo. Ângela, eu acho que no dia em que o homeschooling ganhar sua lei e sair a primeira pesquisa mostrando o perfil das famílias educadoras, Exatamente, vai ser exatamente. uma surpresa enorme para todos os críticos que usam esse argumento. Porque hoje o ensino domiciliar não tem bandeira ideológica. Você Não tem encontra e conhece famílias de todos os perfis, todos de os todos os perfis. perfis. Isso não é uma Exatamente. realidade só brasileira. No mundo todo isso acontece. Eu pego o exemplo dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o ensino domiciliar é legalizado desde a década de 70, faz quase 50 anos que eles têm legislação para isso. E hoje lá, primeiro que assim, sempre foi e permanece sendo uma opção de minoria. Então, as escolas particulares podem ficar tranquilas Sim, com isso, sim. mesmo nos Estados Unidos. Hoje Mesmo ele os Estados funciona, Unidos. funciona há 50 anos. Recentemente eu escrevi sobre isso, peguei alguns dados. O ensino domiciliar não passa de 3% dos estudantes. 3% do país todo. E o segmento que mais cresce na prática no ensino domiciliar nos Estados Unidos é o de imigrantes, Sim, muitos dos quais islâmicos, sim. né, que optam pelo ensino domiciliar para manter a sua cultura.
para manter a sua cultura, as suas tradições. Um outro segmento que cresce bastante é o de negros. E a motivação principal é evitar o bullying. Exatamente, que é uma tristeza, né? Então, assim, bem longe do estereótipo do republicano de direita norte-americano. Bem longe disso. Bem longe. Aqui no Brasil, infelizmente, por falta de lei, não temos dados oficiais. Por experiência, eu conheço muitas famílias educadoras e é impressionante ver o número de professoras, né, que optam Coisa. pelo ensino universitário. Por quê? Porque elas percebem que são capazes de educar em casa, são capazes de dar educação personalizada para os filhos. Elas fazem isso na escola, com filhos de outras pessoas, com turmas de 30 alunos. Então, tem plena consciência de que com o seu próprio filho, ninguém o conhece melhor. Sim, sim. A educação personalizada de verdade, eu sei que muitas escolas usam isso em sua campanha de marketing, mas não existe educação mais personalizada do que aquela que um pai e uma mãe dá para o seu filho. Porque Sim. ninguém o conhece melhor. Ninguém Sim. conhece melhor as suas preferências, as suas potencialidades, as suas fraquezas, né? Exatamente. O que o atrai, o que desperta a curiosidade da criança. Ninguém sabe isso melhor do que o pai. E frequentemente, esse é o principal motivo. A percepção de que, olha, se fizéssemos isso em casa, ele se desenvolveria mais. Essa percepção é fundamental. É fundamental. É claro que outras questões pesam. Por exemplo, como você disse, no caso de famílias numerosas, o custo da educação particular. O custo da educação privada para uma família de 4, 5 filhos é altíssimo. Altíssimo no Brasil. E, infelizmente, hoje, as famílias ficam reféns de ou pagam muito, né, ou confiam os filhos à educação pública na qual não confiam, né, na qual não gostam. Tem várias ressalvas quanto a ela. E não há outra alternativa. Né? Hoje, as famílias, infelizmente, ficam reféns dessas duas opções. É verdade. Então, claro que esse é um outro motivador concreto que pesa bastante. Pesa muito. Pesa muito, muito. Veja, sim, é claro que há famílias que veem a motivação religiosa como uma das suas principais causas. Há famílias que veem dessa forma, mas todos esses outros fatores estão presentes. Mas também não é o perfil, não é exatamente o perfil, porque há famílias ateias que querem o homeschooling também. Não é isso que não é só porque isso que tu falaste do perfil. A hora que nós virmos o perfil, os perfis e as motivações, nós vamos ver que não é algo ideológico, que há vários motivos diversificados, não é? E o pai tem o direito de ver o que é melhor para o filho. Tu está falando uma coisa interessante, só para já terminar. Eu estava fazendo um evento internacional sobre homeschooling, né? E uma das mães falou: eu percebo no meu filho que o horário que ele aprende mais é à tarde. De manhã ele ainda está com muito sono. Então ela fazia um programa de natureza, de caminhar, fazia um pouco de esporte, e à tarde ela dava as aulas, porque os guris estavam mais despertos e tudo. Até isso, ela falava, eu sei o momento que meu filho rende mais, não é? E eu penso que esse conhecimento que o pai tem, ainda mais se tem todo o amor que o conduz a querer fazer o homeschooling, essa percepção também é fundamental. E também perceber, talvez um filho é melhor o homeschooling, outro não. Não sei, só o pai pode tratar diferentemente os filhos diferentes, né? Assim, mas eu acho que quem somos nós para tirar esse direito dos pais, esse direito tão evidente, né? Assegurado na Declaração, né, Universal de Direitos Humanos, assegurado pela nossa Constituição, não é? Então, olha, Jonatas, eu espero, a ministra Damares tem dado tudo que pode para poder conseguir que seja pautado efetivamente, nós possamos dar de presente para os pais, né, que tanto se esforçam por seus filhos, né, esse presente, né, de poder realizar livremente, dentro da sua liberdade constitutiva, porque é de liberdade, é da sua autonomia, né, realizar de fato o homeschooling dentro desse espectro, né, de liberdade cívica, não é? Sim, e nós agradecemos muito. Todos os defensores do ensino domiciliar acompanham isso e veem
no Ministério de Direitos Humanos, da Família, da Mulher, vem no Ministério um grande aliado, o mais importante aliado, que é todos esses pais que nutrem a esperança de ter o seu direito reconhecido, Sim. sem dúvida. Eu Sim. queria só destacar mais uma coisa, Ângela, que a gente acabou não comentando, e que é importante. Assim, a ausência desse direito hoje, eu tive a oportunidade de conversar com algumas famílias que já deixaram o Brasil por falta da lei do homeschooling. E essa é uma realidade muito triste e tem que ser mais conhecida. O Brasil hoje tem uma situação única, não só no mundo, eu digo na América do Sul. Muitos pais que já foram denunciados injustamente por abandono intelectual, embora possam dar muitas evidências de aprendizagem de seus filhos. Conheci pais que saíram do Brasil e foram para o Paraguai. Conheci pais que venderam tudo que tinham no Brasil, não tinham grandes condições financeiras, mas venderam tudo que tinham e foram para Portugal, para o interior de Portugal, né? Uma vida bastante modesta, mas onde há uma legislação de ensino domiciliar. Que coisa. E por isso poderiam educar seus filhos em casa, né? O nosso vizinho Chile, sem dúvida, acho que é o país mais acessível para quem não tem visto. Tem sido um destino comum também, porque lá o ensino domiciliar é protegido pela Constituição. E, é claro, quem tem mais posses costuma tentar os Estados Unidos, ir para lá. Então, hoje, infelizmente, o Brasil é um país do qual se foge para educar os filhos em paz. É uma situação terrível, é uma situação de direitos humanos. Que coisa. É preciso que essas realidades sejam mais conhecidas. Porque hoje o Brasil é um país do qual se foge, infelizmente, para ter o direito de educar os filhos em casa. E vejam, alguns ouvem isso e pensam, mas é só matricular na escola. Olha, dizer isso para um pai e mãe que perceberam como seu filho se desenvolve bem em casa é a mesma coisa que você dizer no século passado para as mulheres que votar não era tão importante. É a mesma coisa que você dizer para várias ou qualquer outra minoria que luta por seus direitos que aquilo que eles estão pedindo não é assim tão importante. Para todos esses pais, eles estão absolutamente convencidos da importância da sua causa, da opção que fizeram, e estão dispostos a, se for preciso, sair do país. E isso tem acontecido, infelizmente. Jonatas, e é impressionante isso que tu fala dos direitos humanos, né? Nós percebemos que nós temos, né, uma tradição até de países, os países envolvidos todos têm homeschooling, a OCDE inteira tem homeschooling. Nos Estados Unidos existe até a Associação dos Pais Homeschoolers que tem uma troca de experiências maravilhosas. E o que acontece? Nós temos uma herança de que é o Estado que cuida da criança. E nós, junto com isso, o homeschooling, nós temos trabalhado muito a infância, a primeira infância dentro da família. A família é responsável. Nós estamos agora enfrentando vários projetos que estão chegando, né, querendo que de fato, volte o Estado cada dia com mais, vamos dizer, direitos sobre a criança. E é interessante ver, outro dia eu estava com uma pessoa que agora está no MEC, né? Quando fizemos uma live, ela não estava, fizemos um evento internacional também. E ela falou, eu estava preparando para concursos no MEC e falava assim, dever do Estado, em relação ao estudo da criança. Blá, 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 um monte de coisa que o Estado vai se encarregar, né, da criança. Depois, dever da sociedade em relação à criança, blá, 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 blá. Dever dos pais, matricular na escola. Agora, será que nós podemos acreditar que o dever dos pais se reduzem, né, para um concurso público isso, né, se reduzem a matricular uma criança na escola? Ou seja, nós não podemos mais viver disso também, de focar o que nós vivemos, né? Um Estado que cuidava da criança, que se responsabilizava e que olha como se responsabilizou, porque tantas catástrofes também nós vimos nesse sentido, né? Agora, tirar o direito dos pais cuidarem dessas crianças, né? E cuidarem, verem o melhor e a educação completa, se quiserem dar. Então, aí essa tradição, eu penso,
quando a gente vai atrás dessa resistência ao homeschooling, ela sim é ideológica, né? Ela sim tem um fundamento ali que não se explica com razoabilidade humana e não se explica também em termos de direitos humanos, porque é óbvio que a família vem na frente, a família vem antes da sociedade, a família vem antes do Estado, a família é a que gera e é constituída para a educação. Por que a gente garante a família? Porque as crianças que forem geradas para aquela família têm direito a serem educadas. Agora, nós vamos tirar o protagonismo dessa educação que faz parte do constituir uma família também, né, para dar para o Estado, que vai cuidar. O Estado, eu sempre falo, não ama diretamente uma criança, não conhece a criança diretamente, e não vai ter políticas públicas para cada criança, não é verdade? Embora possa ter uma política pública educacional. Então, eu digo que não estou defendendo o homeschooling como sistema educativo, mas me dói muito, como também especialista em direitos humanos, que nós ainda no nosso país não entendemos isso, não é verdade? Então eu espero que nós possamos dar de presente, e também, Jonathan, eu recebi muitos pais, eu tive em outros estados falando sobre esse tema, convidada especialmente no meu estado, São Paulo, né, junto com a Janaína Pascoal. Eu realmente, assim, eu vi tanto esforço daqueles pais, assim, e o sofrimento desses pais. Nas audiências públicas eu pude presenciar o sofrimento desses pais, de não serem entendidos num direito legítimo, né, e realmente ainda sofrerem, sei lá, um conselho tutelar, uma coisa de ser um criminoso por cuidar do seu filho. Onde nós estamos, não é? Então, a ministra tem defendido isso. Se Deus quiser, com o apoio de vocês e também que vocês realmente fiquem firmes, né, e lutando pelos direitos também, né, nós vamos chegar onde já devíamos ter chegado, não porque o Estado atribui esse direito, mas o Estado só tem que reconhecer e declarar esse direito. Mas não é ele que atribui, esse direito já está, né? É um direito constitutivo, fundamental, básico, que está, né, dentro do nascimento da própria família, não é? É isso que eu queria falar, não é? Isso, Ângela, concordo completamente com você. Acho que o nosso tempo de live está acabando, é isso? Está acabando, já acabou. Uhum. Então tá bom. Muito obrigado pela Mas oportunidade. queres falar mais alguma coisa para as pessoas? Não, eu acho que foi o suficiente. Queria só me colocar à disposição, caso alguém que esteja assistindo, de repente, eu sei que tem muita gente de municípios que também querem protocolar projeto de lei sobre o tema. Eu tenho recebido muitas mensagens com dúvidas sobre isso, gente pedindo ajuda. Fico à disposição. Quem quiser orientação nesse sentido, podem me procurar. Geralmente eu uso mais Twitter e Facebook do que o Instagram, mas podem digitar meu nome lá que vocês me acham. Jonatas, muito obrigada. E obrigada aí pela tua luta profunda, né? Isso, vamos dizer, científica, né? Sobre esse direito, né? E tua batalha. Muito obrigada, Jonatas, e vamos juntos, tá? Obrigado, Ângela. Tchau, Até mais. Jonatas. Obrigada. Obrigada a todos que nos estão assistindo, que vão assistir normalmente à noite, né? Um abraço para todos.